Eu vivia sozinha em uma cidade pequena localizada no interior de São Paulo, e ultimamente coisas inexplicáveis vêm acontecendo em minha casa, e em certa noite acabei presenciando algo assustador enquanto estava no quarto. Depois de ouvir barulhos muito estranhos pela casa, eu vi uma sombra misteriosa por debaixo da porta do quarto e nessa hora saí correndo de lá completamente tomada pelo medo. Eu desci da cama tão rápido que quase tropecei. Meu coração estava disparado. Eu não conseguia pensar direito. Tudo o que passava pela minha cabeça era uma única pergunta: quem estava do outro lado daquela porta? Por que aquilo não fazia sentido? Eu morava sozinha, completamente sozinha. E naquela cidade quase todo mundo se conhecia. Era um lugar pequeno, tranquilo, daqueles onde depois de certo horário as ruas ficam vazias e até os cachorros parecem parar de latir. Nunca tive medo de morar sozinha. Na verdade, eu gostava. Gostava do silêncio. Gostava da paz. Mas nos últimos dias algumas coisas começaram a acontecer. Coisas pequenas. Coisas que eu tentava ignorar. Uma cadeira aparecia fora do lugar. A porta da cozinha amanhecia aberta. Objetos mudavam de posição. E eu sempre encontrava uma explicação. Foi o vento. Devo ter esquecido. Estou cansada. Mas agora era diferente, porque eu tinha acabado de ver aquela sombra. Eu continuei parada ao lado da cama, sem coragem de abrir a porta, sem coragem de fazer qualquer coisa. Então ouvi novamente passos, lentos, muito lentos, como se alguém estivesse andando pelo corredor. Um passo, silêncio. Outro passo, silêncio. Meu corpo inteiro arrepiou. Peguei o celular imediatamente. Minhas mãos estavam tremendo tanto que quase deixei ele cair. Pensei em ligar para a polícia. Pensei em ligar para algum vizinho. Mas antes ouvi um barulho, bem atrás da porta, como se alguém tivesse encostado nela. Eu parei de respirar. E então aconteceu algo que me fez gelar completamente. A maçaneta começou a mexer. Devagar, muito devagar. A maçaneta começou a mexer. Devagar, muito devagar. Naquele momento eu senti minhas pernas enfraquecerem. Meu coração estava tão acelerado que eu conseguia ouvir cada batida. Eu fiquei olhando fixamente, sem piscar, sem respirar direito. A maçaneta parou. Silêncio. Alguns segundos passaram. Nada. Absolutamente nada. E foi aí que pensei: talvez eu esteja ficando paranoica. Talvez eu estivesse cansada. Talvez meu cérebro estivesse transformando medo em coisas que não existiam. Mas então ouvi outra coisa. Uma respiração. Baixa. Muito baixa. Do outro lado da porta. Meu corpo inteiro gelou. Eu automaticamente segurei minha própria respiração. E naquele instante percebi uma coisa horrível. Aquela respiração continuava, lenta, pesada, e não era minha. Comecei a andar para trás sem fazer barulho. Peguei o celular. Abri a tela rapidamente. Minha mão tremia tanto que eu errei a senha 2 vezes. Quando finalmente consegui desbloquear, liguei para uma amiga que morava a algumas ruas dali. Ela atendeu sonolenta. Eu quase comecei a chorar. Falei baixo: tem alguém dentro da minha casa? Silêncio. Ela perguntou: o quê? E antes que eu pudesse responder, ouvi 3 batidas na porta. Toque, toque, toque. Meu coração praticamente parou. Não eram batidas fortes. Eram lentas. Como se quem estivesse ali soubesse que eu estava ouvindo. Como se estivesse brincando comigo. Minha amiga começou a falar desesperada no telefone. Chama a polícia.
Mas naquele momento aconteceu outra coisa. A sombra desapareceu. Simplesmente desapareceu. Não saiu andando. Não se afastou. Desapareceu. Eu fiquei olhando sem entender. Porque a única forma daquela sombra sumir daquele jeito seria se alguém tivesse se abaixado. Lentamente. Bem na frente da porta. Meu sangue gelou. Porque isso significava uma coisa. Aquilo ainda estava ali. Só que agora, mais perto do chão, mais perto de mim. Meu corpo inteiro travou. E então ouvi algo arranhando a porta. Lentamente, como se alguém estivesse passando as unhas do outro lado. Eu comecei a chorar na mesma hora. Saí correndo até a janela do quarto. Empurrei com força. Abri. Olhei para a rua. Completamente vazia. Nenhum carro. Nenhuma pessoa. Nada. Liguei imediatamente para a polícia. Expliquei tudo chorando. Expliquei sobre os passos. Sobre a sombra. Sobre a respiração. Sobre a porta. Me disseram para esperar. Os minutos pareciam horas. Até que finalmente vi a viatura chegando. Ouvi vozes. Ouvi passos entrando na casa. Alguns minutos depois, um policial abriu a porta do quarto. Eu saí correndo imediatamente. Perguntei: encontraram alguém? Ele olhou para mim. Depois olhou para o outro policial. E respondeu: não encontramos ninguém. Meu coração afundou. Mas então ele continuou: porém encontramos algo estranho. Ele me levou até o corredor. Apontou para o chão. E naquele momento minhas pernas quase cederam. Porque existiam marcas. Marcas de mãos. Marcas como se alguém tivesse ficado rastejando pelo corredor inteiro. E elas terminavam exatamente na porta do meu quarto. Se você chegou até aqui, se inscreve agora no canal. E responde nos comentários. Você abriria aquela porta? Ou sairia pela janela? Eu fiquei olhando aquelas marcas no chão, sem conseguir falar nada. Meu corpo inteiro estava gelado, porque aquilo não parecia pegadas normais. Não pareciam marcas de sapato. Não pareciam marcas de pés. Pareciam marcas de mãos. Como se alguém tivesse atravessado o corredor rastejando. Lentamente. E o pior não era isso. O pior era que elas terminavam exatamente na porta do meu quarto. Mas não existiam marcas saindo. Só entrando. Eu olhei imediatamente para o policial. Ele ficou em silêncio. Depois se abaixou perto da porta. Passou a lanterna devagar. E sua expressão mudou completamente. Naquele momento eu senti um frio percorrer meu corpo inteiro. Perguntei: o que foi? Ele não respondeu. Continuou olhando. Então se levantou lentamente. Olhou para mim. E disse: você falou que estava ouvindo arranhões na porta, certo? Eu respondi: sim. Ele apontou para a parte de baixo da porta. E meu coração praticamente parou. Porque havia riscos. Muitos riscos. Como se alguém tivesse arranhado a madeira por vários minutos. Mas aquilo não parecia feito com faca. Não parecia feito com objeto. Parecia algo feito com unhas. Unhas compridas. Muito compridas. Eu comecei a sentir falta de ar. Minha cabeça estava girando. Naquele momento eu só queria sair daquela casa. Peguei minhas coisas rapidamente. Roupas, celular, documentos, tudo. Naquela mesma noite fui dormir na casa da minha amiga. E durante dias tentei esquecer aquilo. Tentei convencer a mim mesma de que existia alguma explicação lógica. Talvez algum invasor. Talvez alguém brincando. Talvez qualquer coisa.
Mas 3 dias depois aconteceu algo que destruiu completamente qualquer explicação. Meu celular recebeu uma notificação. Era da câmera de segurança que eu tinha instalado meses atrás na sala. Uma câmera que eu tinha esquecido completamente. Meu coração acelerou, porque eu não estava em casa. Abri imediatamente. No começo, nada. Sala vazia. Silêncio. Depois alguns segundos. Nada. Mas então uma sombra apareceu no corredor. Meu corpo inteiro travou. A figura estava parada, imóvel, exatamente na frente da câmera. Eu aproximei a imagem. E naquela hora meu sangue congelou. Porque lentamente aquela coisa abaixou a cabeça. E olhou diretamente para a câmera. Como se soubesse exatamente onde ela estava. Fiquei sem respirar, sem conseguir me mover, até perceber outra coisa. No canto da gravação aparecia a data. Olhei novamente, conferi e comecei a tremer, porque aquela gravação não era daquele momento. Era da noite em que eu ainda estava dentro da casa, da noite em que ouvi os arranhões, da noite em que vi a sombra por debaixo da porta. Mas havia algo pior, muito pior, porque enquanto aquela figura olhava para a câmera, outra pessoa apareceu na gravação, saindo lentamente do corredor. Era eu, dormindo, andando lentamente pela casa, de olhos fechados, e eu não lembrava daquilo. Até hoje não sei explicar o que realmente aconteceu naquela noite. Mas uma coisa eu nunca esqueci. Quando aquela figura olhou para a câmera, ela sorriu e respondeu nos comentários: "Se fosse você, voltaria para aquela casa?"